E nós estamos de volta com Direito em Debate, hoje falando sobre financiamento de campanhas eleitorais. Bom, no bloco anterior a gente estava levantando algumas questões aqui, eu quero voltar aqui para o doutor Adi. Doutor Adi, levando em consideração que o parlamento brasileiro, em todos os níveis, é composto em parcela considerável de deputados, vereadores, parlamentares de maneira geral, que são eleitos por esses esquemas do grande capital, como é que nós vamos conseguir mudar a legislação para que tenhamos um sistema mais transparente, mais democrático? Eu acho que a mobilização do eleitorado, ou seja, do povo, né, a conscientização mobilizada é muito importante, né? O que nós temos aqui no Brasil é de começar a ultrapassar essas limitações geradas por um denuncismo estéril, um denuncismo modista, né, que muitas vezes instrumentalizado até mesmo por esses parlamentares de esquema, né? Aí temos aí o grande exemplo que está acontecendo no Senado com o senador Demóstenes Torres, que até bem pouco tempo atrás era a grande vestal brasileiro e hoje se vê aí imerso, né, em denúncias as mais cabrosas possíveis do ponto de vista da ética, do ponto de vista da moralidade. Nós temos aí parlamentares, como o deputado Robson, e diversos outros parlamentares. Eu tenho a certeza absoluta, a grande maioria dos parlamentares brasileiros é composta de homens e mulheres honestos, que estão ali efetivamente, independentemente das ideologias que professam, estão ali para servir ao interesse público. Agora, nós temos uma minoria muito expressiva, não é uma minoriazinha, é uma minoria expressiva numericamente e economicamente, que acaba conspurcando a imagem do parlamento brasileiro. O que nós temos que apresentar para que a população se mobilize, se sinta atraída com seriedade, são proposições legislativas que visem exatamente a mudar estruturalmente o processo legislativo brasileiro, a mudar estruturalmente a vida pública brasileira, né? Então, quando existe mobilização popular, aqueles que dependem de votos também passam a prestar mais atenção e para eles fica mais difícil rejeitar projetos que têm efetivamente um interesse público relevante. Deputado, o que está faltando então é mais transparência, né? Porque até se a gente for raciocinar, é até legítimo que um grupo econômico ele tenha a sua preferência, queira apoiar A, B ou C para representar os seus interesses. O parlamento serve para isso, né? Claro. Como é que o senhor vê essa questão? A gente tem que democratizar mais esse processo. Outra questão que é importante, quando eu falo debater mais ideias, eu estou falando diretamente de fechar a lista partidária e democratizar esse processo. Por quê? Hoje nós temos um câncer na política brasileira chamado centros sociais, onde se troca votos por favores. Corrupção eleitoral, isso. Isso aí é inegável. Série de deputados, vereadores que possuem esse processo, compram votos, isso é lamentável. E o que mais nos compra que o senhor diz assim, compram indiretamente. Compram, né? Indiretamente. Está prestando algum tipo de serviço e exatamente, vai para uma comunidade, tem um voto. centro social, uma comunidade, impede a presença do poder público com a saúde, de qualidade, com posto de saúde, etc. E faz esse assistencialismo. E o mais triste é o seguinte, que para esses parlamentares, vereadores, deputados, é o quanto pior melhor. Porque ele não vai perder o eleitorado dele. Quando você generaliza, todo político é corrupto, o doutor Adi foi muito feliz no que ele falou aqui. Todo político é corrupto e tal. Essa imagem para a sociedade é ruim para a democracia. Quem pede com isso somos nós, deputados de opinião, que vivemos do nosso salário, trabalhamos, lutamos, queremos uma sociedade melhor. Evidentemente, nos organizamos em blocos partidários por opinião, por ideias, tem que ser valorizado. É bom para o país o debate democrático sobre qual o papel do Estado, qual o tamanho do Estado. E os parlamentares não estão nem aí para isso, estão ali para defender os seus interesses, escusos normalmente, e que, evidentemente, assim como são as campanhas, serão os mandatos. Então, se o cara faz a campanha comprando voto, evidentemente que vai para o parlamento sem interesse republicano. Então, a reforma política tem que pautar isso também. Eu concordo, doutor Adi, nós temos que criminalizar, depois de uma reforma política que paute o financiamento, colocando o financiamento público, temos que criminalizar o financiamento privado, isso é importante, senão a gente não vai conseguir avançar, fechar a lista partidária e democratizar esse processo, para que se dispute as eleições muito mais em ideias e em igualdade de condições, para que as grandes pautas do Congresso Nacional não sejam, vamos dizer assim, direcionadas de acordo com o interesse do grande capital, mas daquilo que é importante para o país. Então, Adi, o horário eleitoral gratuito.
muitos formadores de opinião, muita gente ligada à televisão, à rádio, critica dizendo que é um absurdo ter que ter aquele espaço ali. Qual é a visão do senhor? Não, olha, tudo que eu sei, né, e sei por conversar com parlamentares como o deputado Robson, com candidatos, enfim, que esse horário não é exatamente gratuito, né? As emissoras de rádio e televisão, elas têm uma compensação por conta da cessão do horário. E os candidatos, eles têm que obedecer a uma série de prescrições técnicas das próprias emissoras na gravação dos seus programas, tanto os programas radiofônicos quanto os programas televisivos. E nós sabemos que a produção, cada dia que passa, exatamente por conta dessas inovações, de novas técnicas, né, como eu disse anteriormente, né, esse aperfeiçoamento das assessorias, né, de marketing, de imagem pessoal, essa produção, a produção desse programa é uma produção cara, né? Então não é exatamente horário gratuito. Agora, Júnior, afora isso, é aquilo que eu disse, a democracia, nós não queremos democracia, nós lutamos por 20 anos aqui no Brasil para a reconquista do processo democrático, do sistema democrático, enfim. A democracia, ela é barulhenta, ela é onerosa, né? A democracia ela é o contrário do silêncio, a democracia é o contrário da esterilidade do debate, né? O debate político ele é estridente, né? Quanto mais os candidatos puderem aparecer nos meios de comunicação, é melhor, porque nós precisamos conhecer os candidatos, os eleitores têm que conhecer os candidatos e as suas ideias, e isso custa caro. Agora, repito, o processo legislativo brasileiro, o processo democrático brasileiro tem que usar de criatividade e tem que voltar aos fundamentos os fundamentos do porquê da representação, né, para reinstituir princípios republicanos nessa questão. Então, financiamento público, limitação do poder econômico, proibição de pessoas jurídicas doarem para as campanhas, e uma série de outras medidas que vão demandar mobilização popular, vão demandar consciência cívica, e a partir daí nós poderemos começar a consolidar a nossa democracia. A nossa democracia ela é muito questionada, né? Nós não podemos viver permanentemente sob a suspeita de que o nosso sistema de representação é corrupto, né? E não há democracia que resista a isso, né? E isso vai contaminando, acaba contaminando o Poder Judiciário, o Poder Judiciário é conivente, contamina o Poder Executivo e fica a tarefa facilitada para os aventureiros de plantão quererem restituir o regime autoritário aqui do nosso país. Bom, aí vale a pena lembrar que a campanha do Ficha Limpa também foi uma campanha que o parlamento não estava a favor, mas instituições como a OAB, conduzida aqui no Rio de Janeiro pelo Dr. Adi, né, se engajaram profundamente nessa campanha e a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse uma melhora nessa questão estrutural. Mas com relação ao financiamento ainda, deputado, muita gente aborda a questão que o financiamento ele vai acabar onerando mais ainda o contribuinte, porque será mais um tributo e isso não vai garantir que as doações que são feitas por baixo dos panos continuem a correr. Olha, doutor Adi, foi muito feliz no que ele colocou. Democracia custa caro. E a gente tem que encarar as eleições como uma festa de democracia. Pessoas, inclusive, companheiros nossos, foram torturados e alguns mortos, alguns muitos, inclusive. Aliás, a comissão, na verdade, está aí e precisa cumprir esse papel de jogar luz sobre os porões da ditadura militar no Brasil, para que a gente tivesse democracia. A gente não pode abrir mão disso. Claro que vai ter um custo, evidente. Ele já existe, só que ele está oculto. Ele precisa estar às claras, para que a gente ganhe na nossa representatividade política. E eu acredito muito que o segundo passo do Ficha Limpa é exatamente que os movimentos sociais pautem a reforma política. E olha, a OAB tem um papel decisivo nesse processo, a CNBB, quem sabe uma campanha da fraternidade sobre exatamente essa questão da reforma política que mude para um financiamento a ética na público, política, né? A ética na política, tudo isso está envolvido. E eu acredito que um parlamento eleito pelo financiamento privado não vai fazer a reforma política. Foram 8 tentativas e não conseguimos. Então vamos fazer pela pressão, como fizemos o Ficha Limpa. Vamos fazer pela pressão dos movimentos sociais, né? Eu, inclusive, baseado, até inspirado nisso, sou autor aqui no Rio de Janeiro do Ficha Limpa para os conselheiros do TCE, uma iniciativa do nosso mandato.
ficha limpa também para todos os cargos de livre nomeação no Estado. Isso foi um pouco também desse processo. Eu acho que os parlamentares, em especial aqueles de esquerda que têm esse pensamento, têm que estar a serviço dos movimentos sociais, a serviço do interesse e do desejo da sociedade. E o que a gente tem visto aí na forma como o Código Florestal, conversávamos sobre isso, foi derrotado por quê? Pelo financiamento privado de campanha. Eu dei uma entrevista recente num jornal no Rio de Janeiro, dizendo que o financiamento privado de campanha transforma a política em lobista. E é verdade. A gente precisa acabar com isso para que a gente possa avançar enquanto um Estado democrático e republicano. Bom, pessoal, o nosso programa está muito interessante. A gente espera ter jogado um pouco mais de luz sobre essa questão, mas infelizmente o Direito em Debate acaba aqui. Mas continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site da OAB Seção Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitodebate@oabrj.org.br. Você pode rever o programa também no YouTube. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o Dr. Wadi Damush, ele que é presidente da OAB Seção Rio de Janeiro, e o deputado estadual Robson Leite, do PT do Rio de Janeiro. A gente se encontra na semana que vem em mais um Direito e Debate. Um grande abraço e até lá.